o mundo de One Piece nunca mais será o mesmo. Enquanto Luffy e seus companheiros enfrentam o caos em Elbaf, com Imu revelando seus poderes demoníacos e os gigantes lutando por sua sobrevivência, uma pergunta paira no ar como um fantasma. O que é que vem depois? Porque, meus amigos, Elbaf não é o fim, é apenas o começo do verdadeiro final. Oda já confirmou, estamos na última saga de One Piece, e depois que a poeira baixar na Terra dos Gigantes, o caminho para Laugh Tale estará aberto como nunca antes. Mas quais segredos nos aguardam? Quais batalhas definirão o destino do mundo? E quem estará ao lado do Luffy quando ele finalmente descobrir o que é o One Piece? Se você quer descobrir todos os mistérios que nos aguardam após Elbaf, os arcos que vêm por aí e as revelações que vão explodir a sua mente, então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje vamos desvendar o futuro de One Piece. Para a gente entender o que vem depois do arco atual, precisamos primeiro entender onde estamos agora e como chegamos até aqui. A saga começou oficialmente após o ano, quando Oda anunciou que a história estava entrando na sua reta final. Desde então, passamos por Egghead, onde descobrimos segredos sobre os Gorosei, a verdadeira natureza das Akuma no Mi, e vimos o Dr. Vegapunk revelar parte da história do século perdido antes da sua morte, que, por sinal, sabemos ser reversível por algum procedimento que a Lilith quer implementar. Agora, estamos em Elbaf, a Terra dos Gigantes, onde Imu está revelando seu verdadeiro poder, controlando mentes, criando um exército de demônios e enfrentando a resistência dos gigantes que ainda não sucumbiram à sua influência. Luffy, Lock, Zoro e Sanji estão a caminho, prontos para mais uma batalha épica que promete mudar o curso da história. Mas e aí, beleza, o que vem depois? Para responder essa pergunta, precisamos analisar as pistas que o Oda deixou ao longo da história, os mistérios que ainda precisam ser resolvidos e a estrutura narrativa que o One Piece sempre seguiu. Portanto, vamos dividir nossa análise em 3 partes principais. Primeiro, os arcos que provavelmente veremos depois disso aqui que tá rolando. Segundo, os mistérios que precisam ser resolvidos antes do final. E terceiro, as batalhas finais que definirão o destino do mundo de One Piece. Agora, juntando tudo isso daqui, dá pra gente sentir que o futuro da obra é bela e a jornada que nos aguarda promete ser muito emocionante. Beleza, Hashira, então, após a conclusão de Elbaf, para onde os Chapéus de Palha navegarão? Baseado nas pistas deixadas pelo Oda e na estrutura narrativa de One Piece, podemos prever pelo menos 3 grandes arcos antes do final. Primeiro, o arco de Lodestar. A ilha de Lodestar é mencionada como a última ilha que pode ser alcançada seguindo o Log Pose. Foi lá que o Roger descobriu que precisava de alguém que pudesse ler os poneglyphs para chegar a Laugh Tale. Sinceramente, com a Robin no bando, o Chapéu de Palha tem uma vantagem que o Roger não tinha inicialmente, mas Lodestar provavelmente guarda mais segredos do que nós imaginamos. A teoria mais interessante até agora é que Lodestar pode conter informações sobre como as ilhas do mundo foram organizadas artificialmente durante o século perdido, talvez até revelando que o mundo de One Piece já foi uma única massa de terra antes da criação da Red Line. De qualquer forma, ao meu ver, esse arco provavelmente será focado em um confronto com a marinha, possivelmente liderado por Akainu em pessoa, revelações sobre a verdadeira natureza da Grand Line e da Red Line, pistas finais sobre a localização de Laugh Tale e o mais importante, o possível reencontro com o Shanks que estará seguindo Barba Negra. A gente não pode ignorar o fato do Teach, sendo quem ele é, esperar o Luffy estar em posse dos 4 Road Poneglyphs até resolver atacá-lo com a intenção de roubar o que o Chapéu de Palha conquistou. Nesse momento, o Ruivo apareceria e teríamos o reencontro junto da batalha com um dos principais antagonistas. Porque, rapaziada, vamos ser sinceros, né? Teach tem sido construído como um dos antagonistas finais desde Jaya. Seu confronto com o Luffy é inevitável. Nesse momento também descobriríamos os mistérios sobre o corpo anormal do Teach e como ele pode usar múltiplas Akuma no Mis e a conexão entre ele e o Rocks Dizzyback. Falando nisso, uma teoria que vem rolando por aí na internet sei lá há quanto tempo é que o Barba Negra pode estar sendo possuído pelo espírito do Rocks. Ou talvez ele seja uma quimera, com múltiplas almas em um único corpo, explicando como ele pode usar várias frutas. De qualquer forma, depois de termos as respostas para essas perguntas, seguimos para o arco de Mary Joyce, Guerra Final. É certo que antes ou depois de Laugh Tale haverá um confronto direto com o governo mundial na Terra Sagrada, e eu digo que esse aqui será o arco mais longo e complexo da saga final. Nesse momento nós teremos explicações completas sobre Mu, os 5 anciões e a verdade dos 3 mundos. Obviamente também descobriremos o papel dos D na história antiga. Depois de Luffy vencer o governo com a ajuda da sua grande frota, teremos a cena poética onde o Chapéu de Palha, em forma de Nika, libertará os escravos e trará a queda dos Tenryubitos. Sinceramente, eu acho que vai ser necessário mais do que a grande frota. Por isso, imagino uma aliança final entre piratas, revolucionários e nações rebeldes. Talvez seja aqui onde o Oda resolva desenhar aquela cena que eu sempre comento, onde veremos Luffy, Dragon e Garp juntos lutando lado a lado. Obviamente, depois do vice-almirante ver com os
próprios olhos seu filho e seu neto lutando contra um demônio primordial, ele deve mudar de lado e apoiá-los. No fim, também é dito que esse arco culminará na destruição física da Red Line, unindo todos os mares e criando o All Blue que Sanji tanto busca. Isso também poderia destruir o Calm Belt e o Reverse Mountain, criando literalmente um oceano, literalmente o One Piece, culminando na previsão da Madame Shirley de que Luffy destruiria o mundo. Ora, na teoria, ele acabou realmente de colocar um modelo antigo abaixo e implementar outro. Se você não chama isso de destruição, problema seu. Diante de toda essa cronologia que eu mencionei, vários mistérios fundamentais precisam ser resolvidos, tipo a verdadeira identidade de Imu. Como a gente já teorizou várias vezes, a gente não faz ideia do que está acontecendo. A única coisa que sabemos é que os capítulos recentes em Elbaf estão começando a revelar mais sobre esse ser, mas ainda há muito a se descobrir. Por exemplo, quem realmente é o governante supremo e há quanto tempo ele governa o mundo? Qual é a natureza dos seus poderes? Seria uma Akuma no Mi relacionada ao controle do espaço-tempo ou algo mais antigo e sinistro, tipo uma magia ancestral? Por que será que Imu teme tantos portadores do Di? A teoria mais convincente, baseada nos eventos recentes de Elbaf, é que Imu pode ser o diabo original mencionado nas lendas, possivelmente a entidade que criou as Akuma no Mi como forma de corromper a humanidade. Essa aqui, sinceramente, é a teoria que eu mais curto, só precisamos esperar que o Oda saiba introduzir isso sem quebrar toda a narrativa. Continuando, temos o mistério que envolve o século perdido e a aliança antiga. Sabemos que durante o século perdido existia um reino poderoso que foi derrotado pela aliança que hoje formou o governo mundial. Porém, ainda precisamos descobrir as seguintes coisas. Qual era o nome desse reino antigo? Como era a civilização antes do governo mundial? Qual foi o papel dos gigantes, dos Minks, dos Lunarianos e das outras raças nesse conflito? O que será que aconteceu com as armas ancestrais? E por que Joy Boy prometeu algo assim a Poseidon? Meus amigos, os eventos em Elbaf estão sugerindo que os gigantes tiveram um papel crucial na Guerra Antiga, possivelmente como aliados de Joy Boy contra Imu. Inclusive, pode ser que o próprio Joy Boy tenha sido o Vulcaneiro, a raça do Kuma, que desde o século perdido vem sendo escravizada e dizimada pelo governo. Outra coisa que a maior parte dos fãs querem saber, a natureza do tesouro final. O que exatamente é o One Piece? Por que Roger e a sua tripulação riram ao encontrá-lo? Como ele está conectado à história do mundo e aos Poneglyphs? A teoria mais aceita é que o One Piece não é apenas um tesouro material, mas sim a verdade completa sobre o século perdido e possivelmente uma forma de desfazer o que o governo mundial fez, talvez literalmente unindo os oceanos divididos em um pedaço só. Ou... claro, como alguns mais ardilosos querem crer, no momento em que Luffy estiver lutando contra o Teach, Bug irá chegar até Laugh Tale primeiro, despertar sua fruta e usando os poderes da Bara Bara no Mi, irá unir o resto dos continentes antigos em uma única peça. Ou seja, no One Piece. Seguindo isso, talvez seja por isso que o bando do Roger riu. Afinal, seria necessário o palhaço do bando para conseguir desvendar o tesouro que eles tanto procuravam. Sinceramente, pode ser até forçação de barra, mas a real é que eu me divirto muito lendo todos os e-mails e todos os DMs que vocês me mandam sobre isso. Continuando, por fim, temos o significado do Di. O que é que significa essa letra no nome de Luffy, Roger, Law e tantos outros? Por que os Tenryubitos temem tanto essa inicial? Como ela está conectada com a vontade herdada? Recentemente, teorias sugerem que o Di pode significar Dawn, amanhecer em português, ou Demon, demônio em português, representando aqueles destinados a trazer um novo amanhecer ao mundo, ou os inimigos naturais dos deuses que governam esse mundo. De qualquer forma, continuando, a saga final de One Piece promete algumas das batalhas mais épicas da história do mangá. Como mencionamos ali em cima, vimos o exemplo do Barba Negra vs Luffy, dois membros do clã D que representam uma grande dualidade. Luffy é sempre representado como o sol, o sorriso puro e o libertador, enquanto Teach é banhado na escuridão da sua fruta e é sempre mostrado sob uma lua representando a verdadeira essência da pirataria. Será que a luta que começou em God Valley, onde Roger batalhou contra Rock, será mimetizada nessa daqui? Porque sinceramente, se existe uma incógnita grande dentro dessa história, é o Teach. Mesmo no mural dos três mundos, nenhuma criatura desenhada ou narrada no texto parece representá-lo. Agora pegando uma relação bem legal, talvez, assim como Simba do mangá de Mag, Barba Negra seja uma aberração desse mundo, um ser capaz de quebrar a balança. A grande questão é, como Luffy superará o poder do Teach de anular as habilidades de Akuma no Mi? Não sei pra vocês, mas pra mim, provavelmente veremos o ápice do Haki do Luffy, especialmente o Haki do Conquistador Avançado. Depois do que vimos agora em Elbaf sobre Gaban utilizando seus poderes para cortar o Cavaleiro Sombras, com certeza ele irá passar esses conhecimentos para o Chapéu de Palha. Continuando, durante essa saga também teremos o confronto Zoro vs Mihawk, o melhor espadachim do Chapéu de Palha contra o espadachim mais forte do mundo. Isso acontecerá provavelmente quando a Cross Guild de alguma forma encontrar Luffy e seus Nakamas. Essa luta envolverá a finalização da trama
holograma por parte do Solador. Ao derrotar o Mihawk, ele finalmente realizará o sonho que ele e a Kuina têm desde criança. Nesse momento ele pode até mesmo evoluir ao Hado Ichimonde para uma lâmina negra, provando que seu vínculo com sua amiga de infância sempre foi muito forte. Diante desse cenário, Zoro pode até mesmo adquirir a força necessária para derrotar o ancião Itamberon, que possui a Shodai Kitetsu. Continuando, também precisamos ver revolucionários versus governo mundial. Pelo que tudo indica, durante os últimos capítulos, aparentemente Dragon resolveu fazer alguma coisa. Sim, ele não tá mais parado. Com isso, podemos ver a luta do líder revolucionário contra o Akaido, onde será demonstrado um pouco do passado dos dois. Não sei vocês, mas eu quero muito saber por que diabos o almirante da frota odeia tanto o pai de Luffy. Não podemos esquecer também que o Sabo terá um papel crucial como comandante e talvez ele seja o responsável por se aliar ao Luffy no nosso confronto contra Imusama. Porque, meu irmão, vou ser direto com vocês. Pelo que os Chapéus de Palha estão mostrando aqui em Elbaf, não vai ter como eles lutarem contra os Cavaleiros Sagrados e os Goroseis ou ninguém que tenha esse nível de poder. Sabo, por outro lado, pode sim ser alguém que assuma esse papel, enquanto o bando do Luffy esteja preocupado em alguma outra missão estratégica ou de salvar pessoas. Agora, antes de concluirmos, precisamos considerar o destino final de cada membro do Chapéu de Palha após alcançarem seus sonhos. Luffy, após se tornar o rei dos piratas e mudar o mundo, ele provavelmente seguirá o caminho de Roger de alguma forma, possivelmente se entregando para inspirar uma nova era ou navegando livremente pelo mundo unificado. Zoro, após se tornar o melhor espadachim do mundo, ele pode escolher viver em um ano como professor, honrando Kuina e o seu mestre. E eu sei que vocês shippam muito ele com a Hiyori. De qualquer forma, não seria um final ruim. Nami, com seu mapa do mundo completo e os oceanos unidos, ela pode se tornar a navegadora mais famosa da história, possivelmente liderando expedições para explorar o novo mundo. O Sop com certeza retornaria para a Vila Syrup como um bravo guerreiro do mar, contando histórias verdadeiras para Kaia, sua esposa, inspirando uma nova geração. Sanji, encontrando o All Blue e abrindo seu restaurante dos seus sonhos, possivelmente se reconciliaria com a sua família biológica. O Chopper, tornando-se um médico capaz de curar qualquer doença e sendo reconhecido como mais do que um animal de estimação, lideraria pesquisas médicas revolucionárias. Robin, após descobrir a verdadeira história, dedicando sua vida a compartilhar esse conhecimento com o mundo, possivelmente se tornaria professora ou escritora. Frank, vendo Sunny completar a jornada mais incrível dos tempos, talvez construiria novos navios revolucionários para a era pós-governo mundial. O Brook, reencontrando-se com Laboon e finalmente cumprindo sua promessa, possivelmente se tornaria um músico mundialmente famoso que conta a história do Chapéu de Palha através das suas canções. Por último, temos o Jinbei, que testemunhando a verdadeira igualdade entre humanos e homens-peixes, possivelmente se tornaria um líder que une as diferentes raças no novo mundo. A real é que a jornada de One Piece está chegando ao seu clímax após mais de 25 anos. O que começou com a busca de um garoto por um tesouro lendário se transformou em uma saga épica sobre liberdade, amizade e o direito de sonhar. Após Elbaf, cada passo nos levará mais perto das respostas que esperamos há décadas. Veremos a verdade sobre o século perdido, o significado dos Di, a natureza do One Piece e o destino final de Luffy e seus companheiros. Porém, mais importante que as respostas é a jornada em si. Como Oda nos mostrou repetidamente, o verdadeiro tesouro são as conexões que formamos ao longo do caminho. Quando finalmente chegarmos a Laugh Tale, quando o último capítulo for publicado, o legado de One Piece não será apenas o mistério resolvido, mas as vidas que tocou, as lições que ensinou e os sonhos que inspirou. E você, meu querido, qual parte dessa saga final você mais espera? Qual mistério você acha que será mais surpreendente? O que você acha que é o grande tesouro One Piece? Comenta aqui embaixo as suas teorias sobre tudo que vai acontecer depois de Elbaf. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever para não perder as teorias mais loucas e as análises de One Piece. Foi um prazer apresentar esse vídeo para vocês. Nos vemos no próximo. Hashira falando e vazando. Eu fui.